Sejam bem-vindos. É mais uma oportunidade maravilhosa que estamos tendo de falar novamente sobre o Evangelho de Jesus. É lógico que agora numa situação diferente, não é? Uma situação nova, e são coisas que nós estamos nos adaptando, porque fizemos isso tanto tempo de uma maneira, mas agora a situação nos dá a oportunidade de um aprendizado novo, não é? E a gente vai se virando com a participação de todos vocês, que é muito importante, é a nossa razão de ser, de estar aqui, não é, para que a gente possa ter mais um bate-papo a respeito do Evangelho de Jesus, não é, da situação que nós estamos atravessando. Mas antes de iniciar então o nosso estudo da tarde, nós vamos pedir a todos para que possam colocar uma garrafa d'água, companheira aí, sigam a palestra, a live, não é? E essa água também no final será fluidificada. Nesses momentos, que tudo que nós recebemos da oportunidade, da espiritualidade, é muito importante para todos nós. E nós precisamos criar esses canais para que eles possam chegar a todos nós. E essa é uma maneira, através da água fluidificada. Então coloquem essa água aí do seu lado. Vamos conversar um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus e no final essa água será fluidificada pela espiritualidade. Bom, pessoal, para o nosso estudo, nos foi pedido para que pudéssemos falar alguma coisa a respeito daquela lição que Jesus nos deixou, né? Quando Ele comunicou a todos nós que seu jugo era leve. É muito difícil, nos dias que nós estamos vivendo, você falar de alguma coisa, dos ensinamentos de Jesus, daquilo que nós estamos aprendendo, do Evangelho de Jesus, que a doutrina espírita nos traz há tanto tempo, não é? É muito difícil a gente fazer isso e não nos lembrarmos da situação que nós estamos passando. Essa quarentena, que quarentena só tem o nome, né? Já passou muito mais que quarentena, não é? É muito difícil a gente não relacionar uma coisa com outra. E são momentos de dificuldade para todos nós. Mas outro dia eu vi uma live do nosso irmão André Sobreiro, e ele recomenda a todos nós que tudo que a gente for estudar, toda situação que a gente vai refletir nos dias atuais, nós devemos nos lembrar de uma lição que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, uma observação de Allan Kardec, que fala do ponto de vista. Qual é o seu ponto de vista? Qual é o ponto de vista que você está analisando essa situação? E a gente vai ver lá nessa lição, que diz mais ou menos assim: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida na Terra. Quer dizer, se nós analisarmos a situação que nós estamos vivendo com o olhar das coisas da Terra, nós vamos sofrer muito, né? Nós estamos sofrendo muito. Mas, seguindo essa recomendação, para que a gente enxergue as dificuldades que nós estamos tendo sobre o olhar da vida eterna, da vida futura. O que será que isso pode resultar para todos nós? Por que será que aconteceu isso? Não é? Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. Quer dizer, é tudo muito pequeno diante da dificuldade que a gente está tendo, não é? Se você olhar pelo lado material, as nossas dificuldades são enormes, não é? E muitas vezes a gente se depara fazendo a seguinte pergunta: mas por que será que isso tinha que acontecer? Por que será que isso está acontecendo? Será que realmente precisava disso? Será que Deus não passou da conta? Será que isso não é muito, gente?
povo precisava sofrer tanto assim, não é? E nós vamos ver o seguinte, que o que aconteceu, a doutrina espírita já vem nos revelando isso há muito tempo, vem falando sobre isso, quando nós estudamos a regeneração do planeta, não é, tudo que poderia acontecer, que viria a acontecer, nós estamos observando o seguinte, que nós estamos demorando muito tempo para colocar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que estamos recebendo há mais de 2000 anos, e para nós espíritas, agora reestudando tudo isso de uma maneira muito mais completa, nós estamos demorando muito para fazer essa adaptação, não é? Colocar aquilo que nós estamos aprendendo na prática do dia a dia, na nossa vida cotidiana. Então, há algum tempo nós fomos sentindo mais que alguma coisa não estava legal, que alguma coisa iria acontecer, para que isso pudesse se aproximar, para que o nosso dia a dia seja mais em cima daquilo que o Evangelho de Jesus traz para todos nós. De um modo geral, para que a gente possa entender de um modo simples, nós vamos perceber que o que aconteceu foi o seguinte, é como se fosse um pai que deu ao seu filho todas as oportunidades de aprendizado, não é? Lhe deu tudo que ele precisava, e esse filho não aproveitou. O pai percebe que ele não está aproveitando as oportunidades que está recebendo, os ensinamentos que está recebendo. Então o pai resolve mudar de postura para o bem do futuro desse filho. Então tudo isso que está acontecendo, nós precisamos analisar por essa ótica que o ponto de vista nos oferece, para a gente enxergar isso na nossa vida eterna, na nossa trajetória espiritual, e não esse momento de dificuldade que nós estamos tendo, que não devemos lamentar tanto, não é? E procurar nesse período fazer uma reciclagem daquilo que a gente está aprendendo, estudar de novo. Por exemplo, essa lição que nos foi sugerida para o estudo de hoje, não é? O jugo leve. Quantas vezes nós já lemos essa lição? Quantas vezes nós já refletimos sobre essa lição? Mas será que a gente colocou os ensinamentos dessa lição no nosso dia a dia? Podemos garantir que foi muito pouco, não é? Porque se a gente tivesse entendido o alerta que Jesus nos dá, o chamamento que ele nos faz nessa lição, certamente hoje, talvez, não precisávamos estar passando por isso, ou, se precisássemos, estaríamos passando de uma maneira bem mais leve, de uma maneira diferente, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando, não é? De fazer essa aproximação daquilo que aprendemos com aquilo que nós estamos fazendo. Para nós espírita, esse momento é um momento de pensar sobre isso, não é? O quanto nós estamos demorando para colocar isso que nós estamos aprendendo no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente também ouve dizer o seguinte, não é? É normal a gente falar isso. Nós vamos sofrer um pouco, vamos aguentar, não é? Um mês mais, um mês menos, porque se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal. Não é? Então, quando nós estamos falando isso, nós precisamos imaginar uma coisa. A primeira coisa que nós precisamos refletir é que tudo isso está acontecendo porque o normal que a gente estava vivendo não estava legal. Estava precisando de alguma mudança. Alguma coisa nesse normal não estava bem, não é? Então, tomara que isso não aconteça, que a gente volte numa situação de tranquilidade,
que nós possamos nos abraçar novamente, que nós possamos nos aproximar novamente, mas que o nosso pensamento, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de levar a nossa vida seja diferente e não aquele normal. Sabe o que acontece, gente? Esse normal que nós estamos levando a nossa vida está nos fazendo muito mal, não é? Está, por exemplo, nos distanciando daquilo que Jesus nos oferece aqui nessa lição, do jugo leve. Não é? Quando Ele mostra para nós que o jugo dele era leve. O que é o jugo, né? Para a gente mais ou menos relembrar? O jugo é aquilo que vai no pescoço do boi, não é? Ele diz que o jugo dele, que a vida que ele levava, era leve. Para a gente observar o que ele fazia, para a gente não viver com tanta aflição, com tanta angústia, não é? Com tanta decepção. E agora é um momento propício para a gente refletir sobre isso, né? Só para esclarecer um pouquinho mais, vamos nos lembrar de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é um exemplo citado por todos que falam em religiões, não é? E para nós é um exemplo, não é, de um dos maiores apóstolos que Jesus teve, que tanto fez de errado e depois consertou tudo ainda durante uma reencarnação. Enquanto Paulo de Tarso estava vivendo o normal daquela época, ele era contra Jesus, ele foi adversário de Jesus, ele perseguiu Jesus, não é? Ele era um homem poderoso, era um homem inteligente, era um homem que todo mundo perguntava para ele o que deveriam fazer na vida, quer dizer, ele tinha um comando sobre a vida das pessoas. Esse era o normal do Paulo de Tarso. A vida de Paulo de Tarso normalmente era desse jeito. E esse normal estava estragando a trajetória de Paulo de Tarso. O que precisou acontecer na vida do Paulo para que ele pudesse encontrar o caminho de Jesus? Que reviravolta que precisou ter, não é? Ele precisou jogar fora tudo normal que ele vivia e foi viver aquilo que para todos era o anormal, aquilo que estava fora, não é? Mas Paulo de Tarso encontrou a sua felicidade, a sua salvação, não é? Em tudo aquilo que as pessoas repeliam naquela época. Trazendo para os dias de hoje, é mais ou menos o que está acontecendo com cada um de nós. Porque nós imaginamos assim, que Paulo de Tarso encontrou-se com Jesus, né, naquela passagem tão famosa, não é? Ficou cego, recebeu aquela luz que não conseguiu suportar e ficou cego, e a partir daquele dia o Paulo transformou-se. Mas para quem lê o livro Paulo e Estevão, relata ali certinho como que aconteceu. Não foi bem assim, não é? Depois de tudo isso, o Paulo ficou 3 anos no deserto, sofrendo, não é? Uma readaptação na vida para que pudesse encontrar sua salvação, para que pudesse encontrar o normal, não é? Que salvasse a sua vida. Então, nesse momento, nós temos que imaginar isso, que o nosso normal daqui para frente seja um normal todo diferente do que a gente estava vivendo até agora. Ah, mas isso daí você está falando é do Paulo, mas e a nossa vida, como que está sendo, gente? Que tipo de vida que nós estamos levando? Será que a nossa vida não é a busca constante desse normal que nos traz a tranquilidade passageira? A passageira é as coisas materiais. Nós queremos ter a garantia do nosso futuro adquirindo bens materiais. Agora, nesse período de quarentena que nós estamos vivendo, onde cada um está percebendo e sentindo realmente a fragilidade da nossa trajetória, da nossa passagem pela Terra. Nós nunca pensamos tanto na morte como agora, como que se fosse necessário acontecer tudo isso para a gente pensar
que a nossa vida material é uma coisa que a qualquer momento pode terminar, não é? E nós firmamos o nosso futuro naquilo que essa vida frágil nos oferece. É a oportunidade de repensar sobre isso. Porque quando Jesus falava que seu jugo era leve, não é? O que Jesus estava dizendo para cada um de nós? Observe a vida que eu levo. Vê os exemplos que eu dou. Porque o que acontecia com Jesus? Jesus era repleto de luz. Quem é repleto de luz não tem espaço para a escuridão. Por isso que Jesus era uma pessoa feliz. Vocês já ouviram dizer, ou já leram em algum lugar, que Jesus não ficava doente? Por que será que Jesus não ficava doente? Porque a doença não encontrava espaço em Jesus. Doença em Jesus não tinha como repercutir, ela batia e caía. Agora, diferente de todos nós. Por que nós ficamos desesperados? Porque ao invés de luz que Jesus nos ensinou a buscar, nós temos o nosso interior com muito mais escuridão do que luz. Então, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que nos faz mal, encontra recepção no nosso íntimo. É por isso que nós sofremos barbaridade, não é? Nesses momentos isso se aflora mais ainda. Então eu estou buscando alguma coisa que possa aliviar as aflições que eu estou tendo. Mas se a gente tivesse prestado atenção nos ensinamentos de Jesus, quando ele passou aqui a lição do jugo leve para a gente já tinha aprendido, não é? Depois de tanto tempo, a construir dentro de nós a luz, a trazer para dentro do nosso interior, do nosso íntimo, a luz. E essa luz não deixa ter espaço para as nossas aflições, para o nosso desespero. É lógico que num momento como esse, todos nós ficamos em dificuldade, todos nós sentimos medo, não é? O próprio Chico Xavier, quando se viu diante da morte lá no avião, ele começou a gritar, não é? E o Emmanuel chama a atenção dele. O que é isso, Chico? Está desesperado por quê? Mas o avião vai cair, eu vou morrer. Mas e daí? Você não sabe que a morte não existe? Então todos nós sabemos que a morte não existe. O espírita já sabe disso. Mas nós temos o nosso instinto de conservação que também fala mais alto. Mas então está tendo uma contradição. O que adianta então se eu tenho a luz de Jesus no meu coração? Sabe qual é a diferença? Eu sinto medo, mas eu não sinto desespero. O que nós não podemos é ficar desesperados. O desespero desequilibra todos nós. Aí a gente não consegue enxergar as coisas direito. É lógico que é um momento de tristeza, não é? Tudo que acontece, nós estamos limitados. A gente não sabe como reagir, como fazer, mas se nós temos a luz de Jesus já se iniciando no nosso interior, e agora a gente tem que buscar muito mais, não é? É para isso que nós estamos passando por essa situação. Então nós não podemos mais, ou pelo menos não devemos, frequentar a nossa religião por obrigação. Não é? Porque agora nesse momento a gente viu que a gente não tem a pureza daquilo que nós estamos aprendendo dentro do nosso íntimo. A gente está carente disso. Mas eu vou tanto em tal igreja, vou na igreja católica, vou no evangélico, venho no centro, mas agora é a análise que nós precisamos fazer. Não é? Por que eu estou indo? Se eu não fizer uma reflexão profunda e começar a colocar os ensinamentos de Jesus de verdade no nosso interior, na nossa vivência, nós vamos nos desesperar a todo instante em que a situação se aperta. Por quê? Porque o nosso tesouro está nas coisas frágeis. A nossa busca está nas coisas frágeis. E o momento exige de cada um de nós algo mais
que o mundo material não oferece para nenhum de nós. Por isso a recomendação para que a gente olhe as coisas sobre que ângulo você está olhando isso, não é? O ponto de vista que está aqui no Evangelho. Olhe isso como uma oportunidade, como uma bênção que nós estamos recebendo para seguir a nossa vida de uma maneira diferente. Aí a gente imagina assim, mas tem gente que está sucumbindo, tem gente que está perdendo a vida. Olha, nós temos a informação, e nós temos assim pela lógica, não é? Quase que a certeza, porque é lógico que tudo isso que está acontecendo está mobilizando o mundo dos encarnados e muito mais o mundo dos desencarnados. O trabalho do outro lado está sendo imenso. E outro dia eu vi uma live do Divaldo dizendo que os irmãos que estão desencarnando nesse momento, em virtude dessa doença, estão sendo recebidos do outro lado com maior carinho, com maior dedicação. Mas por que? Eles merecem mais? Porque eles sabem que é um momento de muita dificuldade, de aflição. Então a pessoa é acolhida do outro lado. Mas nós, como espíritas, que sabemos que a vida continua em qualquer situação, não é? Aqueles que vão para o outro lado vão continuar a vida, aprendendo, estudando. E nós que estamos aqui encarnados, estamos tendo a oportunidade de fazer uma reflexão novamente sobre isso. Se vamos continuar aqui, que seja uma oportunidade de a gente aproveitar melhor aquilo que está demorando tanto para a gente entender, não é? E nunca é tarde. Por que a gente recebe a oportunidade? Porque o espírito não tem idade. Nós aprendemos através da doutrina espírita que até nos últimos momentos, não é? Ali diante da morte, o espírito pode ter uma mudança muito valiosa para ele. Então, se nós temos uma oportunidade para fazer alguma coisa diferente, para o nosso próprio bem, para a nossa evolução, que a gente preste atenção a partir de agora. Tem um livro, que eu sempre cito esse livro, que é mais ou menos assim o título do livro: No Entardecer de uma Existência. É a história de um senhor que viveu seu período, né, igual todos nós, filhos, família, mas no final da sua vida ficou sozinho, como é normal, na grande maioria de todos nós. Ele foi levado numa casa, num lar de velhinhos. Mas, quando ele chegou ali, ele começou a levar a vida ali dentro, como ele estava acostumado lá fora. Ele implicava com tudo, ele achava que ele sabia tudo, os outros não sabiam nada, ele não obedecia a ninguém, não é? Ele levou a vida mais ou menos assim durante a sua trajetória. E é lógico que naquele momento ele chegou ali e não conseguia se submeter, não é, à disciplina daquele lugar, à obediência daquele lugar. E ele no começo, ele ficou muito preocupado com aquilo e estava chegando à conclusão que ele precisaria ir embora de lá. Mas, de repente, recebe uma bênção do alto e começa a encarar aquela oportunidade de uma maneira diferente, não é? Ele começou a perceber que tinha muita coisa ali dentro daquele lugar que ele tinha facilidade para resolver na prática da sua vida, e ele começou a colocar em prática lá dentro do lar dos velhinhos, não é? Começou a se oferecer para fazer um serviço, começou a fazer outro, não é? Foi aproveitando aquela oportunidade divina que ele recebeu no final da sua vida. E durante 10 anos, ele morou naquele lar. E nesses 10 anos, ele salvou a sua reencarnação. Porque tudo que ele tinha deixado de fazer para a sua caminhada espiritual durante o período que viveu o normal da sua vida, quando ele foi viver o que não é normal, pensa bem aqui para nós, gente. Quem que acha que isso é normal? No final da nossa vida, a gente morar no lar dos velhinhos. Nós ainda não achamos isso, né? Mas ele encontrou o normal da vida espiritual, morando 10 anos naquela casa e tendo a oportunidade que o Pai lhe ofereceu.
E essa oportunidade que ele teve foi para salvar a sua reencarnação. E aqui nós estamos agora recebendo, através desse momento de dificuldade, não é para salvar uma reencarnação. Para salvar a reencarnação, nós já tivemos tantas outras. Agora é para salvar o ciclo das nossas reencarnações. Não é? É um período de mudança do planeta, onde nós vamos nos separar. Agora oportunidades já foram muitas. Agora ou você vai para cá, ou você vai para cá. Então, meus irmãos, o que nós precisamos refletir nesse instante é fazer aquela análise sincera conosco mesmo. Dá uma olhada, uma visita no nosso interior. Como que eu estou? Como que eu estou agindo? Por que eu estou indo na casa espírita? Será que eu estou indo na casa espírita para fugir de problema dentro da minha casa? Ou eu estou indo porque eu estou começando a vivenciar o reino de Deus dentro de mim? Como Jesus tantas vezes recomendou. Você só é feliz se você vivenciar o reino de Deus dentro de você. E muitas vezes nós estamos nos enganando. É o momento da nossa reflexão profunda. O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? E mais uma coisinha que eu gostaria de falar aqui antes de ir para o encerramento. Uma coisa, gente, que a gente precisa prestar atenção. Olha, nós não devemos prestar muita atenção em noticiário. Não é? As notícias, a televisão, elas arrasam as pessoas. Porque o que acontece? Aí tudo que está acontecendo na nossa cidade, na cidade vizinha, no estado, no Brasil, no mundo, todos os casos que estão acontecendo nós ficamos sabendo. E nós não temos estrutura para isso, gente. A gente não tem estrutura para lidar com tudo isso. Uma recomendação. Olha, durante essa semana que passou, eu tive a oportunidade de precisar ir 3 vezes no hospital, que a minha filha nasceu minha netinha, e eu fui lá 3 vezes. Olha, dá muito mais desespero e muito mais medo você ficar assistindo televisão e as notícias que tem lá, do que você estar lá do lado das pessoas que estão recebendo o tratamento da Covid. Dá muito mais desespero em casa do que lá, porque ali você vê o calor humano, as pessoas trabalhando, não é? Em benefício de todos. Então, uma coisa que a gente faz, para a gente dar conta, o que nós temos que fazer? Fazer aquilo que todo cidadão encarnado tem que fazer. Fazer o possível para respeitar aquilo que a saúde está pedindo, os profissionais da saúde estão pedindo para todos nós. E no mais, vamos fazer as nossas reflexões, vamos confiar em Deus, vamos confiar em Jesus, a Maria, mãe de Jesus, que é a nossa mãe, a espiritualidade que está olhando por todos nós. Que essa tarde, esse momento, possa ser um momento de reflexão profunda para todos nós, porque o mais importante do que tudo para nós é a nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos então fechar os nossos olhos novamente, agora em forma de agradecimento, estamos voltando a Jesus, a Maria, mãe de Jesus, aos mentores desta casa, não é? Agradecendo por essa oportunidade que tivemos de falar um pouco a respeito do Evangelho de Jesus, porque muitas vezes essa situação, se estamos em desespero, nós nos afastamos daquilo que mais a gente precisa agora, é a nossa confiança no Pai, não é, que nos criou, que quer o nosso bem. E as dificuldades que nos aparecem, precisamos pedir a Ele que nos dê força, porque as dificuldades fazem parte do nosso crescimento, do nosso aprendizado e da nossa necessidade, da necessidade de cada um. Nós vamos então, depois desses agradecimentos, fazer as nossas vibrações. Junto comigo, vamos pedir a Deus, a Jesus,
a espiritualidade e vamos vibrar para todos aqueles nossos irmãos que estão na frente dessa dificuldade. Os nossos irmãos da saúde, os médicos, os enfermeiros, que a cada momento que nós encontramos esses irmãos, nós percebemos a dedicação, o amor ao próximo na prática, na vivência, que eles possam receber todo o amor, todo o carinho e toda a fortaleza que precisam receber da espiritualidade. Vamos vibrar também para os nossos lares, os nossos familiares. Vamos pedir para que o entendimento possa reinar entre todos nós dentro da nossa família. Nesse momento de dificuldade, onde Deus nos coloca diante do nosso familiar, que muitas vezes nós deixamos de lado, que muitas vezes não demos o valor que aquele nosso irmão tem, para que a gente possa, para que o entendimento possa ser maior entre todos nós. Pedimos a Jesus que abençoe e que alcance o coração e o pensamento de todos aqueles que estão nos assistindo, aonde essa live pode chegar, que habite ali naquele coração, que a confiança de que tudo isso vai passar e que de tudo isso será melhor depois que vencermos essa dificuldade. Que a paz do Mestre esteja com todos nós, em nossos corações, em nossos ambientes. Que assim seja. Agora nós vamos receber o passe virtual. Passe virtual. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Rogue também ao seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Oremos com Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos temos ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente. Sentindo-se leve, sem o peso dos sofrimentos que se foram, você recebe agora, suavemente sobre o corpo e a alma, a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino refresca o seu espírito, acalmando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. O sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Nesse momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento, que não o de alegria e confiança, assomam a sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida
flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolhe as pétalas coloridas que penetram no seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e derrama sobre você. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus. Ele te pergunta: me chamaste? Estou aqui. O que queres de mim hoje? O que precisas? Peça, meu filho. Peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que lhe afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora conto com a tua fé e a tua confiança em mim, para auxiliar na solução dos teus problemas. Vá em paz, te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Crede em Deus, crede também em mim. Não turve o vosso coração e nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a fé. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. Respire pausadamente e agradecido. Obrigado, Senhor, por esse dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu o desejas. Assim seja.